Continuando nosso estudo em Apocalipse, abram Apocalipse capítulo 16. E hoje nós faremos a leitura a partir do versículo 8. Só para situar todos, eu vim com vocês até o início do capítulo 16, fazendo o estudo verso a verso. E nesse capítulo 16 nós estamos lidando com este quadro que é descrito como o quadro dos flagelos, né? E uma vez que havia uma necessidade de situar no tempo alguns acontecimentos aqui, que não são tão fáceis de posicionar dentro da história, como os das outras sequências de setes que aparecem aqui em Apocalipse. Então eu fiz um parêntese no estudo, e nós olhamos aquele panorama que eu mostrei para vocês no quadro aqui, para mostrar como a nossa história está dividida dentro da interpretação que nós reformados fazemos. A história está dividida em 3 períodos, que é o reino do Pai, que é todo esse período do Antigo Testamento. Depois o reino da redenção, que é o período entre a primeira vinda do Senhor Jesus até o último dia, quando Ele retorna pela segunda vez. E o terceiro período, que é chamado de reino da glória, que é o reino do Deus Trino, que é o que acontece a partir do último dia, que é o dia eterno, onde nós viveremos para sempre com o Senhor na nova terra. Especialmente dentro deste período do meio, que é no qual nós nos encontramos, que nós também chamamos de últimos dias, alguns acontecimentos importantes nós citamos, né, que são sinais próprios desse tempo. Sinais da graça de Deus, que é a evangelização das nações, e por fim a conversão do povo de Israel, da nação de Israel, que se espera. Também sinais de juízo, que são fome, morte, através desses grandes cataclismas, e também através das guerras e das manifestações disciplinares de Deus sobre o homem. E também sinais de oposição que estão presentes desde o início. O próprio Senhor Jesus enfrentou essa oposição, depois os apóstolos, os discípulos no primeiro século, primeiro, segundo, terceiro século, uma perseguição imperial contra o povo cristão, contra a igreja. Depois, até agora, no século 21, vários movimentos de oposição a Cristo e a sua igreja têm se levantado na história e em lugares diferentes do mundo, e isso sempre aconteceu desde o início da igreja, está acontecendo hoje. Existe oposição à igreja do Senhor Jesus em todas as partes do mundo. Esta oposição, ela vem em formas diferentes. Em alguns lugares ela é uma perseguição física, assim como era no primeiro século. Em outros lugares é uma perseguição ideológica, ética, é uma perseguição que faz uma oposição não física, mas faz uma oposição mental, através de um modelo cultural completamente oposto àquele da palavra de Deus. Basicamente com isso que nós lidamos aqui no Ocidente, especialmente aqui no Brasil. Mas isso tende a mudar. Ao que tudo indica, isso vai mudar. Chega um momento em que esta perseguição ela vai adquirir contornos mais severos, mais violentos, como está acontecendo em outras partes do mundo. Muito bem, o aumento desta perseguição e desta oposição recebe um nome no Novo Testamento, especialmente lá em Apocalipse. Isso é chamado de tribulação. E dentro da teologia nós entendemos que essas tribulações que começaram lá nos dias dos apóstolos, elas vão aumentando de tal maneira que às vésperas da segunda vinda do Senhor Jesus, ela recebe um nome de grande tribulação, porque é um momento em que toda oposição será posta às claras, e o mundo vai perder esse aparente relacionamento pacífico entre as religiões. Ao que tudo indica, diante do que nós estamos estudando, estes últimos dias, do período dos últimos dias, que nós chamamos de grande tribulação, é um período em que
haverá uma linha divisória muito clara dentro da humanidade entre aqueles que seguem a Cristo Jesus e permanecem fiéis ao Evangelho e aqueles que vão ceder ao anticristo, ao homem da iniquidade, vão alguns abandonarem a fé e outros que nunca tiveram essa fé vão se declarar opositores ferrenhos contra o cristianismo. E na semana passada, quando nós fizemos um resumo do capítulo 20, nós falamos sobre isso, sobre essa linha divisória que vai definitivamente dividir a sociedade, dividir a humanidade em dois grupos, né? Bom, entendendo que é assim que nós enxergamos a história, dividido nesses 3 períodos, nós estamos nesse período do meio, do reino da redenção, caminhando para este fim, onde haverá essa grande tribulação. Observando isso tudo, nós voltamos agora então ao capítulo 16, porque o capítulo 16 de Apocalipse, ele descreve este último ato, que é exatamente ou precisamente a descrição do que vai acontecer nesses dias que antecedem a vinda do Senhor Jesus, a grande tribulação. É óbvio que João, assim como nas outras sequências de 7, nos outros quadros que ele pintou para nós, João está olhando a história de maneira global, começo, meio e fim, numa única cena. E aqui, o capítulo 16, ele mostra os sinais que Deus foi dando desde o início, a respeito do que ele ia fazer em termos de juízo nesses últimos dias, especialmente no último ato dessa história, que nós chamamos de grande tribulação. Então, por isso eu comecei vendo com vocês estes 3 primeiros flagelos, e nós já encontramos sinalizações deles desde o início, tá? Então nós estudamos, deve fazer pelo menos aí 1 mês e meio, estes 3 primeiros flagelos, só para relembrar, aí no capítulo 16, os primeiros versículos, nós estudamos esses flagelos, né? O primeiro deles fala a respeito de um ataque violento do Senhor à terra, tirando da terra a sua vitalidade, a sua capacidade de produzir. Depois ao mar, né? O mar também perde a sua normalidade, né? Colocado em colapso, e a gente vem assistindo isso acontecer de muitas maneiras. Uma delas são esses tsunamis que no último século aí estão presentes dentro da nossa história. A água do planeta também é atacada, e por enquanto nós estamos fazendo uma observação e interpretando isso e fazendo link com fatos reais e literais do texto. Depois eu quero fazer uma outra comparação, mostrando que além da literalidade do que João está descrevendo aqui, estas palavras que ele usa, mar, terra, os rios, também estão ligadas para explicar mais coisas do que simplesmente falar sobre eventos que colocam em colapso a nossa realidade física. Ele também está falando de outras realidades aqui, mas vamos primeiro entender essa parte que é a parte mais literal. E a partir do versículo 8, então, ele vai falar a respeito deste 4º flagelo, que nós vamos começar a estudar hoje. E aqui já então eu tenho eventos que estão relacionados com a grande tribulação e o último dia, que é o dia da vinda do Senhor Jesus, tá? Nós lemos no início, para quem não estava aqui, Mateus 24, tá? E Mateus 24, ele tem um alerta feito pelo Senhor Jesus a respeito da sua vinda e o que aconteceria nas prévias da sua chegada aqui pela segunda vez. Bom, vamos ler então Apocalipse 16, a partir do 8. Eu vou ler o 4º e o 5º flagelo, que eu acredito que é o que nós vamos conseguir ver hoje. Se der tempo, a gente entra pelo 6º aí, que está a partir do versículo 12. Por ora, versículo 8 até o 11. O 4º anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com um intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Derramou o 5º e a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram das suas obras.
Muito bem. O quarto flagelo está falando sobre o quê? Os pecadores neste mundo, e lembra que o alvo de João, quando ele está relatando essa sequência destes 7 flagelos, é mostrar a condição dos homens que receberam vários alertas e não se arrependeram, e agora recebem uma punição direta de Deus, total, não apenas uma punição parcial, mas uma punição total. Deus toca completamente cada um desses elementos, e os homens, ao invés de se arrependerem, como não fizeram antes, não farão agora. Muito pelo contrário, a revolta deles se tornará também total contra Deus. Eles vão reconhecer que existe Deus, mas eles não vão reconhecer para adorá-lo, eles vão reconhecer para blasfemar contra Ele, e acreditar e declarar que este Deus, aos olhos destes homens ímpios, é um Deus mau. E é exatamente esta a mentira que vai ser contada pelo anticristo e pelo homem da iniquidade. Que o grande engano da humanidade, o engano histórico, foi o engano de servir a Deus, achando que estava servindo a um Deus bom. No final, os homens reconhecem a existência de Deus, mas não reconhecem sua bondade nem sua justiça. Muito pelo contrário, vão reconhecer Deus como um Deus mau e um Deus injusto. Por isso que será tão fácil convencer a humanidade inteira a perseguir a igreja do Senhor. Porque nós seremos representantes dentro dessa sociedade desviada e desvirtuada, seremos representantes de um Deus que lhes causa mal. E então eles se voltam todos contra nós como se isso fosse um ato de justiça. E a situação da igreja nestes últimos dias é exatamente a situação de um povo que é um povo injusto, que é um povo mau, que é um povo que não tem coerência. Interessante que hoje nós já estamos experimentando isso em certa medida, porque aquilo que nós lemos na Bíblia, se você não filtrar de nenhuma maneira eufemística o que você lê na Bíblia e simplesmente começar a declarar isso publicamente, as pessoas vão dizer: você é mau, e esse seu Deus é mau. Experimente falar sobre um assunto que é um assunto bíblico, que a Bíblia ensina e a Bíblia defende no Antigo e no Novo Testamento: pena de morte. Pena de morte é bíblica, foi a maneira que Deus estabeleceu como juízo. Aquele que mata deve ser morto. Está lá, está no Antigo Testamento, está no Novo Testamento, está presente. Até dentro de uma igreja, quando nós falamos isso, tem gente que se levanta e diz: não, isso é um absurdo, não pode fazer isso. Dentro da igreja tem gente que pensa assim, e que ousa levantar a voz para contradizer aquilo que está na palavra de Deus. Você imagina quando você fala isso numa esfera pública, secular, não cristã. Aí as pessoas vão dizer: está vendo por que eu não gosto de crente? Olha o que esse pessoal pensa. Está vendo por que eu não sigo esse Jeová aí dos hebreus, esse Deus dos judeus? Porque olha esse Deus dos judeus, esse Deus dos judeus gosta de sangue. Eu já li expressões como essas aí em várias postagens de não cristãos que são contra e que atacam veementemente o Deus das Escrituras. Esse Deus manda matar uma nação inteira, como a nação dos cananeus, e manda matar todo mundo, manda matar velho, manda matar homem, mulher e criança. Então, isso já está presente no imaginário, na consciência coletiva da nossa sociedade, mas isso vai se tornar maciço e vai se tornar extremamente violento à medida que as disciplinas de Deus, os atos disciplinares de Deus, forem se manifestando cada vez mais sobre os homens, ao ponto que os homens não vão ter como negar mais a existência de um Deus e de que este Deus tem uma ira contra eles. Um exemplo em uma escala infinitamente menor é o que Deus fez com o povo egípcio nos dias de Moisés. Chegou um momento em que nenhum egípcio duvidou mais da existência de Deus. Mas eles não duvidaram, mas eles acreditaram em Deus, mas não num Deus bom. Para um egípcio que viu as suas plantações serem destruídas por gafanhotos,
os seus animais serem destruídos ou por saraivada, pedra de fogo, de enxofre, ou por feridas, que viram a sua fonte de alimento, que era o Nilo, apodrecer em sangue e todos os peixes morrerem, que virem a terra ficar cheia de piolho, que por fim tiveram seus primogênitos mortos. Você acha que esses egípcios reconheceram, duvidaram de que existia um Deus? Que o Deus dos hebreus era um Deus real? Não, de maneira nenhuma, muito pelo contrário. Eles talvez foram a nação ímpia mais crédula que existe, porque nenhum deles naquela época duvidou da existência de Deus. Eles viram provas da existência de Deus, mas isso os fez amar a Deus, obedecer a Deus, temer a Deus, glorificar a Deus? Não, isso os fez odiar a Deus. Aquilo ali é um exemplo numa esfera micro do que vai acontecer lá no fim. Essas manifestações desses flagelos e a maneira como João está descrevendo isso para nós, ele está descrevendo, olha, Deus vai punir e vai mostrar de tal maneira isso, que os homens todos saberão que existe um Deus. Mas os homens ímpios, ao invés de se arrependerem e de servirem esse Deus, eles vão blasfemar contra esse Deus. Eles vão odiar esse Deus. E este ódio contra Deus, obviamente, eles não podem derramar sobre Deus, eles vão derramar sobre aqueles que obedecem a esse Deus, que servem esse Deus, que é exatamente o mesmo que os egípcios fizeram. Quando os egípcios sentiram a dor da perda dos seus filhos, o que eles decidiram fazer? Contra Deus eles não podiam fazer nada, mas eles resolveram que eles iam matar o povo daquele Deus. O povo daquele Deus é os hebreus, então vamos atrás deles e vamos matá-los ou trazê-los de volta para cá para serem escravos para o resto da vida. Aí não fosse a interferência de Deus, eles teriam feito isso. E o mesmo é o que nós esperamos que o Senhor faça no fim. Ele também nos preserve e nos livre, né? Essa questão da intensificação do calor, essa questão é uma questão muito fácil de ser percebida. Nós temos estatísticas que mostram que a temperatura do Sol está aumentando, né? Há uma expectativa que até 2020 aumente 3 graus. É muito próximo isso, nós estamos há 3 anos disso, né? E a expectativa é que até o final do século o aumento seja de pelo menos 8 graus. Né? Então, isso é muito sério. Isso muda completamente o contexto, por exemplo, da agricultura, o contexto climático do nosso país, do nosso mundo. Muda tudo. Uma alteração de 1 grau no mar, não estou falando agora do sol, mas essa alteração da temperatura solar, ela causa uma alteração na temperatura da água do mar. Uma diferença, tem um estudo sobre essas questões do tsunami. Uma alteração de 1 grau na temperatura do mar, ela é capaz de gerar tsunamis tão grandes como aquele da Indonésia ou maiores, por causa de 1 grau de diferença de temperatura, né? Fora essas grandes tempestades, esses grandes tufões que se formam por causa do quê? Da evaporação causada pela diferença de 1 grau. Agora você imagine se você coloca isso dentro de um século, a diferença de 3 graus, né? Dentro de um milênio, a diferença de 8 graus. Você imagina as consequências disso, são catastróficas, né? Então, o texto está falando, e a ideia aqui é exatamente a seguinte: no dia em que o Senhor Jesus morreu, o sol se escureceu, o mundo ficou em trevas. Aquilo ali deveria ter servido de prova suficiente para os homens, diante daquela escuridão, diante daquelas trevas provocadas pela morte do Senhor Jesus, para que todos se arrependam. A ideia é a seguinte: eles não se arrependeram quando o sol apagou, então agora eles vão se arrepender quando o sol esquentar. Essa é a ideia. Lembra que João está sempre lidando com o conteúdo que o povo tem. Olha, todo cristão, especialmente daquele primeiro século, sabia muito bem disso. Sabia que uma das manifestações do trauma da morte do Senhor Jesus para o cosmos foi que o próprio sol, e isso é inexplicável, você não tem explicação física
para esse evento do sol ficar escuro no meio do dia? A explicação é óbvia, que eu preciso crer em algo sobrenatural para acreditar nisso, tá? Mas uma vez que isso aconteceu, os homens deveriam ter atentado para o fato de que eles realmente feriram o próprio Filho de Deus. Eles deveriam fazer nesse momento uma constatação e se arrepender. Os homens não fizeram. Agora Deus vai fazer o quê? Com que esse sol irradie calor, tanto calor ao ponto de fazer com que os homens sejam queimados, a pele deles seja queimada por esse calor. Deus demonstra que quando suas advertências não são ouvidas, sua punição vai ser sentida. Essa é uma regra para a gente guardar. Quando as advertências de Deus não são ouvidas, então Deus vai fazê-las serem sentidas. É aquilo que o pai faz com o filho, não é isso? A gente vai e alerta, não dá ouvidos, aí você tem que fazer sentir. Aí é a hora da varadinha, né? Com diferença que, e aí eu citei isso bastante, lembro quando nós falamos dos primeiros 3 flagelos. Todos esses flagelos, eles não tocam, obviamente, só os ímpios, eles tocam todos. Nós estamos morando aqui, né? A diferença é que o cristão olha para esse cenário e ele faz a sua lição de casa, né? Quanto mais quente a coisa fica, ele já sabe o que ele precisa fazer. Ele precisa se arrepender, ele precisa cuidar da sua vida, ver como está o seu caminho, porque a vinda do Senhor está próxima. A leitura que um cristão faz, ela é a leitura de um filho que está vendo o pai apertando o cerco e lhe dando um tempo para que ele se ajeite, né? Já a leitura que o ímpio faz, ela é uma leitura oposta. Primeiro, ele não dá atenção, e quando ele parar para dar atenção, porque ele não puder ignorar mais isso, ele ficará com ódio, ele ficará com raiva, ele não vai se arrepender. Mas lembra sempre que estes flagelos, as trombetas, os sinais, todos eles funcionam para o ímpio, para acumular dívida sobre a cabeça dele. Para o pio, para aquele que é convertido, serve como alerta, serve como disciplina, serve para fazê-lo ser purificado, santificado. Os homens estes homens ímpios, eles não são santificados por nenhum tipo de sofrimento que eles vão passar. Essa é uma outra ideia equivocada que está presente dentro de algumas religiões, que acreditam que estes sofrimentos todos Deus manda para purificar os homens, a raça como um todo, para poder lá no fim salvar a todos. Não, Deus não salva por penitência, né? Penitência humana não tem nenhum valor diante de Deus, embora tenha igrejas, tenha religiões que acreditem nisso. A salvação, ela só é possível por meio da fé em Cristo Jesus. Não tem outro caminho, não tem penitência, sacrifício humano, não existe, não tem essa possibilidade, porque nós somos impuros. O nosso sacrifício é um sacrifício de coisa podre, de lixo. Ele não serve para Deus, ele não aplaca a necessidade de justiça que nós causamos diante de Deus por causa dos nossos pecados, né? O resultado então é que, uma vez que não purifica a penitência dos homens, uma vez que ela não os purifica, ela acumula eles de dívida, porque eles ficam indispostos com Deus. Quanto mais Deus aperta, mais eles ficam indispostos. Isso gera raiva, isso gera blasfêmia, e João está dizendo, eles blasfemam o nome de Deus, que tem autoridade sobre tudo isso, não se arrependem e não dão glórias a Deus. O 5º flagelo fala sobre tormento, está aí do 10 ao 11. Derramou o 5º a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. O texto lá de Mateus 24 diz que naquele dia o sol se escurecerá, né? O dia vai se transformar em noite, tá? Então, lembra que falar de tempo relacionado ao fim é algo muito difícil. Então nós falamos, olha, quando o Senhor Jesus voltar,
haverá essas coisas. Quanto tempo antes acontecerá esse aquecer sobrenatural do sol que vai queimar os homens? Quanto tempo antes será o escurecimento dele? Nós não sabemos. Se nós estivermos falando de fato de coisas literais, esse tormento todo, esse tumulto todo vai acontecer, a impressão que nós temos é que será algo muito rápido. Até porque não existe vida humana se você tirar o sol da nossa história, né? Pode ser alguma coisa de um dia, pode ser alguma coisa de 2 ou 3 dias, mas o fato é que alguns eventos sobrenaturais e cósmicos, algum desarranjo cósmico vai acontecer nos momentos que antecederão a vinda do Senhor Jesus. E é exatamente disso que esse texto está falando. E isso vai provocar algo terrível nos homens. Se você tem primeiro esses homens completamente queimados, né, por causa do sol, na sequência você tem um esfriamento brutal do planeta. Porque se você tira o sol, tudo fica escuro e em trevas, automaticamente você tem o quê? Frio. Por incrível que pareça, embora quando a gente queima, você quer colocar uma coisa gelada em cima, mas o frio, ele queima muito mais e de forma muito mais deteriorativa do que o calor. Não sei quem já assistiu aqui, mas tem um filme muito interessante que conta uma história real sobre alguns alpinistas que tentaram chegar lá no Everest e voltou um só, de uma equipe inteira. É um evento famoso, esse filme estava no cinema até pouco tempo, e eu estava assistindo, e tem algumas coisas que acontecem nessa subida que a tornam muito difícil. Você tem o ar rarefeito, né, por causa da altitude, então eles precisam muito de oxigênio. Tem o problema de congelar os brônquios, né, e aí o sujeito ele morre de bronquite, né, ele tem um negócio instantâneo que dá nele, que vai congelando os pulmões, e a descrição que eles fazem é que isso gera uma dor absurda no peito da pessoa, né? Mas o que é mais triste é o congelamento das extremidades. Começa a congelar e fica necrosado, né? Fica tudo preto e não tem como recuperar isso. Congelou um dedo, necrosou, já era. Aí ele vai perder, aquilo aí vai ser cortado. Então, quem foi resgatado, mas sem os dedos, né? Só com as extremidades todas foram destruídas, né? Pelo frio, né? Então, vamos imaginar aqui que você tem uma possibilidade aqui de o sol se apagar. O que acontece instantaneamente? Acontece um frio que pega esse povo que está todo queimado, dilacerado pelo sol, e agora esse povo vai ser queimado pelo frio. Então, faz sentido dizer que quando essas trevas chegam, os homens mordem a língua por causa da dor que sentem. Por causa da dor que sentem. Isso se nós estivermos lidando com algo absolutamente literal. E primeiro eu vou ler o texto na sua literalidade. Depois a gente pode aplicar isso de uma outra maneira. Mas, primeiramente, quando eu falo desse quinto flagelo, eu estou falando de Deus provocar um caos cósmico tão grande que a nossa base de sustentação de vida, ela vai embora. Eu não tenho mais calor, eu não tenho mais luz, eu não tenho saúde física, eu não tenho ambiente para viver mais. E o meu corpo e a nossa condição física fica completamente destruída. Vamos voltar lá no texto de Mateus. Veja como que o próprio Senhor Jesus coloca isso, só para a gente fazer essa leitura junta aqui desses dois eventos, né? O versículo 29, lá do capítulo 24, diz: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Essas são as palavras de Jesus. E como eu estou num evangelho, o evangelho é uma narrativa, então Mateus está descrevendo exatamente as palavras do Senhor Jesus. O que Jesus queria dizer com isso? Ele não está falando aqui por parábolas, não nesse momento, tá? Ele está falando sobre eventos futuros. É linguagem profética, é linguagem preditiva. E Jesus descreve um colapso
em todo o sistema de sustentação de vida do nosso universo, da nossa galáxia. Ele diz o quê? Ele diz que o Sol apaga, né? O Sol escurece. Não é que nada passa na frente do Sol, não. O Sol escurece. A Lua, consequentemente, não tem o que refletir, né? Então, não tem mais a sua claridade. E ele fala, as estrelas cairão do firmamento. E é aí que a coisa fica mais complexa, que você fala assim, poxa vida, mas com a ciência que nós temos hoje, nós sabemos muito bem que estrela não é um pontinho minúsculo de luz que fica lá pendurado no céu. São astros, a grande maioria deles milhares de vezes maior do que o nosso planeta. O nosso Sol é uma estrela das menores que existem, né? Como é que pode falar que as estrelas cairão do céu? A única coisa que isso pode significar para nós é que nesse dia, quando esses eventos estiverem acontecendo, todas as leis da física, todo o conhecimento de astronomia que nós temos, tudo isso daí cai por terra. Porque nesse dia o Senhor vai brincar com esse universo como a gente brinca com um brinquedo de criança, né? Sabe quando você faz aquela fazendinha lá? Pois é, o dia que você decide desmontar, você desmonta e você não tem que dar explicações para a física, né? Você não tem que dar explicações para a ciência. Deus não tem que dar explicação. Deus que trouxe tudo isso à existência com uma única palavra, Ele disse haja, e essas coisas vieram. Ele pode, da mesma maneira, começar a dizer sumam, desapareçam, deixem de existir, e as coisas deixarão de existir. Como esse dia é um dia de juízo, Deus não tem compromisso nenhum em respeitar, e é isso que Jesus está querendo mostrar nesse texto. Jesus não tem compromisso e necessidade nenhuma de respeitar as leis da física que Ele mesmo estabeleceu. Ele desfaz essas leis. Lá na frente, em Apocalipse, fala que o céu vai se desenrolar feito um rolo. E eu fico imaginando aqui, eu gosto muito de filme de ficção, fico imaginando, né, como um pergaminho enrolando, e aquilo que parecia ser tão profundo que o homem precisa de milhares de anos para viajar, na realidade, com uma ordem de Deus, se torna um tapete raso, que você enrola. É Deus, é o mesmo Deus que trouxe isso à existência do nada. Ele desfaz isso na hora que Ele quiser. E Ele não precisa de... Então, eu já li textos de cientistas não cristãos que usam palavras como essas de Jesus para dizer o seguinte: olha, se Ele fosse realmente o Filho de Deus, Ele não ia dizer algo que para a ciência parece bobagem, como uma estrela cair do céu. O que essas pessoas esquecem é o seguinte, que Ele não é só o Filho de Deus. Foi Ele que criou e colocou essas estrelas lá, e Ele não criou essas estrelas lá cumprindo ou seguindo leis da física, da termodinâmica. Não, Ele criou essas coisas e as colocou lá com uma única palavra: haja, e elas foram para lá. Então, quem somos nós para impor ao Senhor Jesus alguma regra? Alguns cristãos também vão dizer, esse texto não é um texto literal, porque se eu for interpretar esse texto literalmente, eu vou colocar na boca de Jesus improbabilidades, como estrelas caírem do céu. Como que é improbabilidade? Existe alguma coisa improvável para Jesus? Se Ele quiser fazer essas estrelas caírem como pingos de água aqui na terra, Ele faz. Ele que criou, Ele que as colocou lá. Então, quando eu leio tanto Apocalipse, ou quando eu leio textos como esse daqui, falando sobre o fim, eu tenho que lembrar que não só toda a nossa história, mas esse último dia, ele é governado pelo Deus que criou todas essas coisas. Esse Deus pode fazer o que Ele quiser. Ele não pode quebrar as leis morais que Ele criou, porque essas leis são um reflexo do que Ele é. Mas leis da física, leis da termodinâmica, da matemática, isso daí foi Ele que criou. Ele fez e Ele desfez a hora que Ele quiser. Isso não tem a ver com o atributo dEle. Isso não vai ferir a sua santidade, a sua justiça. Isso tem a ver com a criatividade de Deus. Quem fez esse céu do jeito que ele é, foi o próprio Deus. Se Ele quiser desmanchar e refazer de outro jeito, Ele faz.
Ele não tem que dar satisfação para os homens, para as criaturas a respeito disso. Ele criou isso para nós e criou de um jeito que fizesse o nosso gosto. Mas é tudo dele. Tá? Então, antes de pensar nos significados que eu poderia dar espirituais para cada um desses termos, eu preciso considerar que existe em Deus o poder necessário para fazer isso. Para esquentar o sol, para apagar o sol, para desenrolar o céu, para fazer as estrelas sumirem de lá. Deus é Deus. Tá? Porque senão quando eu olhar para isso, eu sempre vou ficar naquela assim, mas isso não pode acontecer, isso daí vai contra as leis da física. Então não entra por esse caminho, porque lei da física funciona para mim e para você, não para Deus. Deus não está cerceado, limitado pelas leis da física. Esse universo para Deus é como um pingo de água que cai de um balde, né? Como um pingo de água que cai de um balde, não é nada. Lembra quando o reverendo Sebastião veio aqui? Não é nada, e aliás é menos do que nada, de acordo com Isaías. É menos do que nada. Para Deus isso não é. Então é difícil, parece impossível para mim, para Deus não. Então quando eu leio esses eventos, eu preciso lembrar que quem está governando isso é Deus. João está escrevendo, não é fruto da imaginação dele. Deus o inspirou para escrever isso. Agora, o que ele está escrevendo tem a ver com o que Deus disse e mostrou para ele que iria fazer. Quer eu goste, quer eu não goste. Quer a física e a ciência goste ou não goste. É o que ele vai fazer. O que isso tudo tem que servir para mim é para me colocar em alerta a respeito desses acontecimentos. Quando eu estou sendo injustiçado, é para me trazer consolo, que é o caso de João e da igreja do primeiro século. Estão sendo perseguidos, parece que os poderes de Roma são invencíveis, parece que os poderes dos judeus são invencíveis, parece que aquela luta que eles estavam vivendo é impossível de ser vencida. Aí Deus vai lá e fala para João, mostra para a igreja que isso que parece invencível para mim não é nada, porque se vocês acham isso grande, eu vou desenrolar esse céu. Eu vou acender o sol, eu vou apagar o sol. Isso é grande, isso é imenso. Então isso servia tanto para mostrar, em termos de alerta, para quem lesse, mas sempre vai servir. O texto de Apocalipse, o tempo inteiro, ele serve de conforto para uma igreja sofredora. Ele sempre vai. A nossa leitura hoje de Apocalipse é uma. Eu tenho certeza que não sei quando tempo ainda falta para esses dias chegarem, mas se nós estivermos vivos, e provavelmente estaremos, quando as coisas piorarem muito, a nossa maneira de ler Apocalipse vai ser sempre diferente. Porque quanto mais o cerco se fechar, mais nós vamos ler esse texto, e mais conforto esse texto vai trazer para o nosso coração. Porque ele vai lembrar a nossa mente, o nosso coração, de que Deus não vai deixar essas coisas impunes. Deus vai dar cabo de toda essa perseguição e essa oposição a ele. Vamos lá, do versículo 12 ao 16. Deixa eu só citar ainda alguns detalhes aqui ainda, algumas coisas que eu tirei de comentaristas sobre esse quinto flagelo. Deus punirá os homens que não se arrependerem após o acontecido na terra, no mar, a água e o fogo. Mas ele fará mais do que isso quando o quinto flagelo é derramado, todo o sistema humano e todo o sistema cósmico é lançado em completa desordem. O trono da besta é o maior golpe de Satanás, a maior tentativa dele de dominar aquilo que é de Deus. Ele invade então uma posição que deveria ser de Deus dentro da sociedade humana, fazendo a mente, fazendo a cabeça das pessoas, e estabelece um reino de oposição a Cristo, de anticristianismo, mas sobre este reino o Senhor trará grande sofrimento. Os seguidores da besta e ela própria não resistirão, eles blasfemarão contra Deus, mas Deus lhes impingirá toda a dor e todo o tormento reservado para eles naqueles dias. Eles vão preferir morder a sua língua e gritar de dor do que reconhecerem o poder e a grandeza do Senhor. Então blasfemarão, e quanto mais severo for o juízo, mais duro ficará os seus corações. Existe somente um único caminho de volta para Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim, é o que Jesus disse. E enquanto estes homens não reconhecerem isso, eles não podem desfrutar de nenhuma esperança. E de fato, eles não reconhecerão isso.
Esses dias serão dias de sofrimento, não apenas para ímpios, mas para todo tipo de religioso que imaginar um caminho para o céu diferente de Cristo. Quanto mais se dedicarem, quanto mais se sacrificarem, quanto mais se penitenciarem, piores eles vão ficar, ao ponto que eles mesmos vão se rebelar contra Deus. Quando a gente fala de apostasia, em nenhum momento pensem, tirem isso da mente de vocês, em nenhum momento a gente pensa em apostasia de crente genuíno e verdadeiro. Eu já estudei isso em Hebreus com vocês. Quem é que apostata da fé? Quem nunca foi de fato. E onde estão os que nunca foram de fato? Dentro de todas as igrejas que existem. Mas existem denominações que realmente pela declaração de fé não são mesmo. Não são. Pode ser que lá dentro tenha alguém que está lá por uma questão de comodidade, por uma questão familiar, mas que realmente crê em Cristo Jesus. E não defende, ipsis literis, a declaração de fé da denominação. Assim como tem gente dentro da nossa, por exemplo, que não defende todos os itens. Ele fala assim, eu sou presbiteriano, mas não concordo com isso, com aquilo outro. Então eu não posso classificar salvos por denominação. Não posso fazer isso, jamais. Tá? Nenhum de nós pode. Nem quanto a nossa, nem quanto a dos outros. Mas o que é claro é que a declaração de fé de uma denominação diz muito a respeito do que ela crê sobre salvação. Uma denominação, por exemplo, que declara que a salvação é mediante uma obra que é realizada em parceria, em sociedade entre o homem e Deus, essa religião é uma religião anticristã. Embora se declare cristã, mas ela é anticristã. Porque não existe parceria nessa declaração de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não tem parceria. Que parceria nós temos nisso? O apóstolo Paulo em Efésios diz que a fé é um dom de Deus. Que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. E no meio dos nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida. Não foi o homem que foi procurar Deus. Foi Deus que foi lá no cemitério procurar o homem. Então aonde está a parceria nisso? Não tem parceria. É uma obra exclusiva de Deus. E não tenham dúvida que qualquer que acredite diferente disso, não estou falando de denominação, porque nem todo presbiteriano declara fielmente essa confissão, que é bíblica, né? Assim como em muitas denominações que acreditam nisso, nem todos acreditam nisso, né? Acreditam só em Cristo. Uma vez eu estava fazendo um ofício fúnebre aqui no Prever, e chegou uma senhora católica e ela disse para mim, olha pastor, eu sou católica, mas eu sou uma mulher de muita oração e eu dependo de Cristo todos os dias da minha vida, porque eu sei que sem Cristo eu não posso fazer nada. Aí eu fiquei curioso com a declaração dela e eu falei assim, a senhora é católica há quanto tempo? E ela falou, eu sou desde criança, eu já nasci num lar assim. E como é que é a rotina da senhora? A senhora vai muito à igreja? Ela falou, eu vou e leio a Bíblia todos os dias, já li a Bíblia muitas vezes. Aí eu dei um sorriso para ela e falei, então está explicado. Ela falou, por que você falou está explicado? Eu falei, porque a declaração que a senhora fez, ela não é muito compatível com a declaração de fé da sua igreja. A senhora sabia disso? Ela, eu sei disso. Mas assim como na sua, nem tudo está certo, né? Mas a Bíblia é totalmente certa. Eu falei, concordo plenamente com a senhora. E ela falou, e tudo que eu preciso para a minha salvação está na Bíblia. E eu creio na Bíblia. Cada uma das suas letras. Eu fiquei até curioso, eu queria ouvir uma oração dela para ver como que é a oração. Porque a boa teologia você enxerga na oração. Quando você põe o sujeito para orar, você descobre como que é a teologia dele. Eu duvido muito que alguém que leu a Bíblia várias vezes e confia na Bíblia faria alguma oração para santo ou pedir intercessão de qualquer outra pessoa que não fosse o próprio Cristo. Mas eu percebi, conversei com ela há algum tempo lá e percebi que eu estava diante de um cristão verdadeiro. E eu ouvi da boca dela coisas que eu não ouvi na boca de muito crente presbiteriano ou batista ou de outra denominação aí, eu ouvi da boca dela. Tá? Então nós não estamos falando de denominação aqui, classificando por denominações. O que eu estou dizendo é que
quem apostata da fé? Não é o da denominação A, da denominação B. Haverá apóstata de todas as denominações, sem dúvida nenhuma. Tá? Mas por que apostata? Apostata porque nunca realmente foi um cristão verdadeiro. E quem é o cristão verdadeiro? O cristão verdadeiro é aquele que realmente está rendido a Cristo, sabe que salvação é única e exclusivamente por meio de Jesus. Ele não está confiado nos seus méritos, ele não está confiado nas suas penitências, no seu sacrifício, ele confia única e exclusivamente em Cristo Jesus, porque é isso que a Bíblia ensina. Esse que faz essa confissão verdadeira, que confessa a Jesus diante dos homens verdadeiramente, esse daí não vai apostatar jamais, e não importa em qual denominação esteja, ele não vai apostatar. Mas qualquer outro que tiver estribado no próprio entendimento, estribado nas obras, nas suas próprias obras, nos seus méritos, tiver estribado nessa salvação aí compartilhada, né? Ele faz um pouco, Cristo, qualquer um que tiver esse desvio teológico vai abandonar. E segundo as Escrituras, essa pessoa nunca foi de fato. Não estou falando que tem que ser de uma denominação A, B ou C, não estou dizendo isso, estou dizendo que você tem que ter o mínimo de coerência bíblica, especialmente no que diz respeito à soteriologia e à salvação. Eu preciso entender realmente qual é o caminho de salvação. E um crente verdadeiro sabe. Ele sabe. O cristão verdadeiro, ele sabe que se ele ficar um segundo por conta própria, ele vai para o inferno. O cristão verdadeiro sabe disso. Então ele não ilude a mente nem o coração dele. Ele sabe que ele depende de Cristo 100%. Se ele ficar na dependência dele. E é por isso que ele não apostata da fé. Porque o que não acredita assim, ele vai confiar em si mesmo. Então ele vai se dar ao luxo de fletar com outras coisas, porque a confiança dele está posta em si mesmo. E é aí que ele cai. Uma vez um rapaz chegou para mim, aqui da igreja mesmo, ele chegou e falou assim: pastor, eu estou me atormentando diariamente, esse negócio me corrói por dentro. Eu falei: que negócio? Ele falou assim: olha, eu faço algumas coisas erradas, assim, eu não quero fazer, mas eu faço. E depois eu me sinto mal com isso, eu me sinto, sabe, com medo de que Deus não me queira mais, tal. E ele contou lá a angústia que ele estava vivendo, e eu receitei, inclusive, para ele, na época, ler um livro que é a biografia de David Brainerd, que é muito boa, e a vida desse homem, um dos homens, uma das biografias mais emocionantes que tem sobre a relação de um cristão com Deus. Ele começava o seu dia, quando ele acordava, ele ia para ele morava numa região agrícola, e ele ia para um meio do pasto, e ele começava a chorar e se angustiar diante de Deus por causa dos pensamentos maus que passaram na mente dele nos primeiros minutos do dia, quando ele ficou acordado. E ele ficava se angustiando diante de Deus, pensando que se em alguns minutos, meia hora acordado, passou tanta coisa ruim na cabeça dele, imagine o que poderia acontecer durante o dia. Então ele já pedia perdão por aquilo e pelo que ainda ia acontecer. E isso o angustiava profundamente. Ele tinha a segurança de que Deus o amava, mas o pecado o incomodava de tal maneira que ele ficava... Uma das frases que ele diz é: se Deus fosse me tratar como eu me trato, eu ia para o inferno 1000 vezes. Eu seria lançado no inferno 1000 vezes. E mais ou menos foi a mesma coisa que esse rapaz me disse aqui. Eu falei para ele, olha, o que está acontecendo com você é a mais genuína obra do Espírito Santo no coração de um convertido. Porque o que o Espírito Santo faz no coração de uma pessoa convertida é deixá-la exatamente constrangida com o seu pecado. É por isso que esse convertido, ele deseja Cristo mais do que tudo, porque ele sabe qual é a real condição dele. O grande problema que nos faz ficar desconfiado de certo tipo de cristianismo que existe por aí, é esse tipo de cristianismo que faz com que o cara se sinta tão confortável que ele não se incomoda com nada. Então ele faz tudo o que os outros fazem, ele vive do jeito que todo mundo vive, e ele não se incomoda, ele não se constrange, ele tem uma visão sobre ele melhor do que ele realmente é. Alguma coisa está errada com esse cristianismo. Porque não é possível que o mesmo Espírito gere um sentimento no coração de um e gere um sentimento diferente no coração do outro. Afinal de contas, o Espírito é um só.
Se nesse aqui o Espírito Santo gera constrangimento por causa do pecado, por que no outro está gerando contentamento? Alguma coisa é falsificada. Alguma coisa é falsificada. Então, quem é que vai apostatar? Quem é essa igreja apóstata? Quem são esses que não se arrependem? Quem são esses que se voltam contra Deus? São esses que não têm uma obra genuína do Espírito Santo dentro de seus corações. Por que eu estou falando isso? Porque eu não posso, como um cristão que tenho convicção de ser um crente verdadeiro, porque o Espírito Santo, ele comunica ao meu espírito que eu sou filho de Deus, me incomoda com o pecado, mas me faz sentir tranquilidade em relação à salvação, porque Cristo morreu por mim, mas não me deixa à vontade com o pecado. Eu quero me livrar logo dessa coisa que eu sinto, desse apego por aquilo que desagrada a Deus. Então, e essa é a trajetória normal de um cristão. E esse cristão, ele não pode ter medo de que, e se lá na frente eu apostatar? Não, você não precisa ficar com medo. O cristão verdadeiro não vai apostatar. Será que eu vou ser capaz de morrer por Cristo se isso acontecer no meu tempo? Não, você não tem que ter essa preocupação. Porque quem vai garantir que você vai ser fiel até a morte é o Espírito Santo de Deus. É só o Espírito Santo que garante isso. Porque qualquer um de nós, por qualquer tipo de dificuldade física, a gente se dobra. O que vai manter você firme, o que manteve todos os cristãos firmes, o que tem mantido cristãos firmes lá no Oriente, é o Espírito Santo de Deus. É Ele que vai fazer essa obra. Então você não precisa ter medo disso. Quem sente medo de, será que eu vou apostatar ou não, é quem ainda não é crente. Quem não é cristão. É aí que está o problema. Eu não posso ter essa dúvida. Eu preciso aproveitar as oportunidades que Deus está me dando para me arrepender enquanto é tempo, enquanto Deus está me alertando, porque quando Ele me fizer sentir, daí a coisa complicou. Então, esse quinto flagelo, ele é lançado exatamente para desconstruir a confiança, a segurança destes homens que não têm Deus em seu coração. E eles odiarão o Senhor por causa disso. Então, nós vamos parar por aqui, mas só para guardar, esse quarto e quinto flagelo, junto com os três primeiros, eles definitivamente colocam em colapso todo o sistema e todo o suporte de vida aqui nessa terra. Fica tudo fora de ordem, não tem mais lei da física, não tem mais... A ciência, ela vai ter que abandonar a sua cadeira, porque tudo que ela pensou ser correto agora não tem valor nenhum, porque tem um Deus neste cenário que decide simplesmente desconstruir as coisas, Ele desconstrói. E aí você vai lembrar da história que eu coloquei para vocês dos egípcios. Como é que esse povo todo vai reagir diante disso? Eles vão reagir com ódio contra Deus. É assim que eles vão reagir. E sobre quem que eles vão derramar a sua ira? Sobre a igreja do Senhor Jesus. Então, a perseguição não é, vamos perseguir porque eles ali são crentes. Não, a perseguição não é. Eles não vão te perseguir porque você é crente. Eles vão te perseguir porque eles estão com ódio de Deus. O problema deles é ódio de Deus. E é por isso que eles vão perseguir você. Então é esse o ponto. Deus nos ajude e nos dê perseverança, força. De forma prática, o que nós precisamos fazer? Eu preciso sempre fazer essa leitura com os meus filhos. Preciso aproveitar o café da manhã, o almoço, e conversar com eles sobre a fé deles, conversar com eles sobre o que está acontecendo, sobre os sinais que Deus está dando, para que eles sejam alertados enquanto é tempo, para que o coração deles esteja verdadeiramente em Cristo, porque se não for na nossa geração, será na deles, e se não for na deles, será na do filho deles. E essa tarefa nossa como cristãos, nós precisamos preparar os nossos filhos. Nós precisamos preparar os nossos para isso, porque não vai ser diferente. É o que Deus mostrou para João, é o que vai acontecer. Eu preciso falar disso para quê? Para trazer conforto. Quem tem filho aqui na universidade e o filho é crente, sabe o que o filho está passando. Porque está vivendo num ambiente onde você não pode se pronunciar, onde se você defender o que você acredita, você vai apanhar de tudo enquanto é jeito. Isso gera desconforto, isso gera desesperança, isso tumultua a cabeça do menino que tem que estar com a cabeça boa para estudar. Não, eles estão convivendo com isso já. Em escola de ensino fundamental, os nossos filhos já estão lidando com isso.
E às vezes eles vão trazer esse debate para dentro da sua casa, para cima da tua mesa. Quando você se posicionar, de repente você pode até chegar ao ponto de ouvir seu filho estar falando assim, mas pai, você está sendo preconceituoso. Você está sendo preconceituoso. Algum tempo atrás o Caleb, ele já não gosta de falar muito, né? Ele fala muito pouco, vocês conhecem já ele. E ele, numa aula lá com a professora acho que de história, geografia, não lembro qual é a matéria lá, e o assunto lá era comunismo, essas coisas todas. Ele, meu pai é contra esse negócio aí. Aí, por que seu pai é contra? Porque meu pai é crente. E aí pronto, vocês imaginam que começou, né? E aí uma coleguinha dele falou, teu pai é muito preconceituoso. A menina, 12 anos. E aí ele ficou chateadíssimo, chegou em casa e falou, pai, estão te chamando lá na escola de preconceituoso. mas eu nem fui lá ainda. Eu nem fui lá ainda, já estão me chamando de preconceituoso. Mas é isso, se eu preciso preparar o meu filho até para o momento que ele for repetir o meu discurso. Porque a hora que ele repetir o meu discurso, talvez quem não tem coragem de falar para mim, mas vai falar para ele. Né? E eu falei, nossa filho, eu estou preocupado na hora que chegar na aula de ciência, de biologia, começar a falar sobre ideologia de gênero. Aí você vai ser expulso da escola. Mas a gente precisa realmente ter essa conversa com os nossos filhos. E não existe novidade nessa indisposição do mundo com a gente. Não tem novidade. Desde o primeiro século, João já está dizendo isso. Que a gente vai encarar esse negócio. E então a gente precisa orar muito, pedir a Deus que nos dê força, sabedoria e que Ele nos capacite a responder firmemente. Nunca uma figura foi tão compatível com a figura de um cristão do que a figura de um soldado. Um soldado. Nós temos uma farda que nos identifica de longe. Nós temos uma ordem para seguir, que também nos identifica de longe. E é isso aí. E nós somos minoria. Por isso que Jesus disse, estou enviando vocês para o meio de lobos. Nós somos minoria. Nós vamos ser comidos por esses lobos mesmo. Eu não posso esmorecer na fé. Então, eu comentei com o Cacá, falei assim, não, olha, é isso mesmo que o papai acredita, contei para ele, expliquei resumidamente por que eu não concordava e por que isso é anticristão. Tem gente por aí que diz que não, olha, socialismo está lá na Bíblia, não tem nada de socialismo na Bíblia não. O socialismo é uma ideologia política que é completamente oposta às Escrituras. E na realidade, todo tipo de ideologia, na realidade, é um ídolo. Porque quando uma pessoa adota uma ideologia, adotou uma ideologia, o que ela fez? Na realidade, ela adotou um ídolo. Ela não quer mais conhecer a verdade. Ela encontrou um ídolo e ela vai seguir aquilo ali e acabou. Não tem mais discussão. É o que a gente vê com alguns partidos políticos no nosso país, que ninguém quer saber se a pessoa está certa ou está errada, se o partido está correto ou está errado, se o partido está fazendo coisa certa ou errada. Não, o sujeito acredita naquilo, não tem de tal maneira que pode o líder do partido roubar horrores, mas ele é um Deus, ou ela é uma deusa, ou seja lá quem for. E aí ninguém discute mais se está correto ou não, se é verdade ou não. Então ideologia, na realidade, é idolatria. Quando uma pessoa adota uma ideologia, ponto. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque eu não posso ter ideologia. Eu sou um cristão. Como um cristão, eu tenho a Bíblia. Qualquer ideologia é idolatria. E a gente está tão preocupado aí com a idolatria daqueles que se dobram diante de santo, de barro, mas tem ídolo para tudo enquanto é canto, né? Então, eu sou tal coisa. Bom, você é tal coisa, então você é um idólatra. Então, quando a gente diz eu sou um cristão, eu estou dizendo o quê? Estou dizendo que eu sou um servo de Cristo Jesus. Aí quando eu começo a falar, eu sou um comunista, ou eu sou um liberal, eu estou fazendo o mesmo que eu faço com a palavra Cristo para descrever o que eu sou. Isso é idolatria. Eu escolhi um Deus para mim. Então eu tenho que tomar cuidado. Eu, um cristão, o que você é? Eu sou cristão. Mas eu quero saber sobre política. Então vamos pegar a Bíblia. O meu manual de política está na Bíblia.
Não, eu quero saber sobre trabalho. Vamos pegar a Bíblia. Meu manual de trabalho está na Bíblia. Sou cristão, eu sigo a Cristo. O meu modelo de fazer as coisas é o modelo de Cristo. É isso aí. A gente tem que tomar cuidado com isso. Porque é assim que eu vou ter como lidar com essa oposição. Porque se eu me enveredar por escolher partidos, aí eu vou cair na vala da incoerência em algum momento. Porque os partidos não são confiáveis. As ideologias, muito menos. As culturas, aí nem se fala. A única base que dá segurança para eu construir uma vida é a Bíblia. Esse fundamento é sólido. Qualquer outro está em construção, está em mudança constante. E infelizmente, todos eles, sem exceção, vão na contramão das Escrituras. Todos eles. Por isso que a Bíblia, é outra frase também que é vista como uma grande afronta no mundo. A Bíblia para nós é uma verdade inflexível, é uma verdade absoluta. Quando você chega num ambiente multicultural, uma sala de aula, por exemplo, e diz que a Bíblia é a verdade absoluta, acabou. Acabou o discurso ali, ninguém mais vai te ouvir. A não ser que tiver alguém ali no meio que foi comprado com o sangue de Cristo. Esse vai te ouvir. Mas o resto não vai te ouvir. Porque nós vivemos numa sociedade em que não existe mais absolutos. Tudo pode ser revisto e alternado e mudado. Então, é isso que vai dividir a humanidade. Então, eu espero em Deus que a gente ame esse livro. Eu tenho falado nos últimos meses, aí, todo sermão eu termino falando a mesma coisa. Eu preciso ler a Bíblia, eu preciso amar a Bíblia, eu preciso conhecê-la, eu tenho que fazer dela meu livro de cabeceira. Não é para deixar aberto no Salmo 91, não. É para livro de cabeceira, porque é para você ler todo dia. Alimentar o coração e a alma. Porque até isso pode nos ser tirado, como já foi muitas vezes na história, em muitas partes do mundo, a Bíblia, a primeira coisa que você tira, quando você quer dominar uma sociedade, você arranca a Bíblia lá do meio. Como Hitler fez na época do nazismo, ele fez isso, ele tirou a Bíblia, as Bíblias foram queimadas. E em toda aquela região do Oriente da Europa, que se tornou completamente comunista, em toda aquela região lá, a Bíblia era o elemento mais proibido. Por quê? Porque dentro de uma ideologia, você tem uma verdade absoluta, ela desmascara a ideologia. E não era ali, a questão ali não é simplesmente religião. A questão ali é que a Bíblia era o elemento de libertação. Tanto que o que os missionários fizeram em todo esse período do comunismo no Oriente Europeu, eles levaram Bíblias, contrabandearam Bíblias lá para dentro. Porque é isso que precisa levar para o povo. Então, nós temos que aproveitar, porque até agora não mexeram ainda com a nossa Bíblia. Mas não tenho dúvida que já foi feito antes e pode ser feito hoje ainda. Então, amemos nosso Senhor de todo o nosso coração e amemos a palavra dele de todo o nosso coração e nos fortaleçamos nela, porque é ela que vai me dar sustentação para essas coisas dos últimos dias. A gente não precisa ficar aqui horas e horas debatendo sobre o que é cair as estrelas caírem do céu. A gente precisa ficar horas e horas conversando e se convencendo sobre a importância de eu estar fundamentado e não duvidar de Deus. Porque é isso que vai fazer a diferença nesses dias difíceis. Vamos orar? Senhor, quando nós olhamos, ó Pai, para a Tua palavra e refletimos sobre as coisas que o Senhor tem nos notificado, que o Senhor fará naqueles últimos dias, nós, ó Deus, ficamos com o nosso coração em suspense, diante, ó Deus, da grandiosidade e, ó Deus, da manifestação de poder e de justiça e de juízo do Senhor, que são, ó Deus, apresentadas através desses textos como o que nós acabamos de ler hoje. Nós mal conseguimos compreender muito bem como será isso, mas uma coisa nós sabemos, ó Deus, que este dia será um dia de um sabor maravilhoso para nós, porque nós cremos no Teu Filho Jesus e almejamos pela vinda do Senhor. Mas sabemos que esses dias também serão dias difíceis, ó Deus, porque este mundo inteiro fará oposição severa contra o Senhor, atacando, ó Deus, a nossa fé, atacando a nossa vida e as nossas famílias. Pedimos ao Senhor
Nós não sabemos quando isso acontecerá, mas a tua palavra nos ordena estarmos sempre de prontidão, preparados. O Senhor já orientava aqueles cristãos lá do primeiro século para que ficassem prontos, preparados, despertos. E hoje a oração que eu faço ao Senhor é a mesma. Que o Senhor nos ajude a ficarmos prontos, ó Deus, despertos, preparados, ó Deus, vigilantes. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a ensinar os nossos filhos, cuidar deles, da mente e do coração deles, para que eles creiam no Senhor, para que eles vivam, ó Deus, convictos de que este mundo não vai ser simpático conosco de forma alguma, muito pelo contrário. A tendência é que dia após dia nós soframos oposição por causa do nome do Senhor. Dá-nos, ó Deus, a firmeza, dá-nos a fé, dá-nos o amor e a coragem, ó Deus, para permanecermos firmes no caminho que o Senhor nos deu. Ajude-nos, ó Pai, a dar um bom testemunho do Senhor, apesar das nossas próprias limitações e dificuldades. Por isso, ó Deus, pedimos que o Teu Santo Espírito produza em nós, ó Pai, uma disposição cada vez maior pelas coisas que agradam ao Senhor. E que o Senhor faça, ó Deus, calar a nossa velha natureza, faça morrer esta velha natureza que sente prazer nas coisas que o Senhor não gosta. Para que nós vivamos, ó Deus, de tal maneira que o Teu nome seja glorificado, que o nosso coração esteja cada vez mais alicerçado na Tua palavra e que nós, ó Deus, vivamos na total dependência do Senhor. Porque é só assim que poderemos resistir aos dias maus que estamos vivendo já e que ainda sobrevirão sobre esta terra. Pedimos que o Senhor nos ajude nisso. Pedimos a Deus que o Senhor nos dirija, nos guarde e nos livre de todo mal. Em nome de Jesus. Amém.